nesse programa especial, em meio à crise do sistema de segurança pública, do sistema prisional, o RN Acontece tem a alegria de receber nesse momento, para esclarecimentos, uma análise mais apurada, o secretário estadual de Justiça e Cidadania, Cristiano Feitosa. Secretário, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ana, obrigado. Secretário, a crise se agravou, a que se deve? Bom, primeiro precisamos saber por que chegamos a essa crise, né? Nós vivemos um momento de saturação, na verdade, no sistema prisional. Durante longos anos, ficou o Estado sem investir no sistema, na abertura de novas vagas. E a população carcerária foi só aumentando durante esse tempo. Então, foi muito mais gente para o sistema, sem a abertura de novas vagas. E quando há uma superlotação, os ânimos entre eles ficam mais acirrados. Surgem mais brigas, surgem até mortes dentro dos pavilhões. E as tentativas de fuga também aumentam bastante. Então, essa crise que está acontecendo agora é o estopim de algo que já vinha sendo, digamos assim, fomentada ao longo dos anos sem investimentos. O trabalhoso agora, o angustiante até para a gente, é que o que a gente investe hoje não vê um retorno imediato, porque não se constrói novas unidades do dia para a noite. Mas estamos tomando todas as medidas para tentar conter a crise enquanto criamos novas unidades. Secretário, é fato que a gente sabe que hoje o sistema prisional do Rio Grande do Norte ele está dividido em duas grandes facções. O PCC, o primeiro comando da capital, e o sindicato do RN. O senhor assumiu há pouco tempo um grande desafio. Como combater esse crime organizado dentro dos presídios? Qual é a estratégia? Bom, dentro dos presídios é tão difícil quanto combater fora. Mas a estratégia para a gente tentar conter a ação deles dentro dos presídios é intervenções mais frequentes, né, com revistas mais frequentes nas celas, para que possamos apreender celulares, armas, drogas ou qualquer objeto ilícito que eventualmente exista nas celas. E os bloqueadores de celulares também são uma ferramenta importantíssima para conter a ação das facções de dentro do presídio para fora ou até dentro das unidades prisionais. Mas nós já estamos com um processo licitatório em aberto para a contratação de bloqueadores. Nós já temos as cotações de preço, devemos lançar o edital essa semana ainda, para contratarmos o quanto antes. Secretário, quem acompanha o sistema prisional, a população de uma forma geral, dois fatos chamam a atenção. Como entram as armas dentro dos presídios e a fragilidade da própria infraestrutura do presídio no momento em que ocorrem tantas fugas. Isso é uma fragilidade, secretário? Digamos, a culpabilidade estaria na própria infraestrutura de como esses presídios são construídos e a entrada de armas seria aí uma fragilidade do serviço dos agentes? A gente não pode esquecer que há um fator de desvio de conduta, uma parcela pequena, muito pequena no sistema entre os agentes. Há agentes que cedem à corrupção, que, repito, é muito pequena a parcela deles, mas que qualquer evento que envolva algum desvio de conduta causa um dano muito grande no sistema. Pode haver falhas nas revistas? Sim, pode haver. O ser humano é falível, mas nós adquirimos o ano passado tecnologia suficiente para a gente minimizar essas falhas nas revistas. Então, nós temos aparelhos de raio-x para tudo que ingressa pelas famílias no interior das unidades. Agora, com relação à corrupção, é muito difícil conter. A infraestrutura, como você bem falou, também dificulta bastante a gente conter o ingresso de armas, por exemplo, em Alcaçuz, porque há uma deficiência estrutural arquitetônica em como foi projetada aquela unidade. É muito distante do que seria o padrão para uma arquitetura prisional, os padrões exigidos pelo Departamento Penitenciário Nacional. A gente viu recentemente, há cerca de 15 dias, que a Força Nacional localizou fora da muralha um pacote no qual continha uma arma e algumas drogas. E dentro de Alcaçuz tem alguns presos que transitam fora dos pavilhões, os ditos presos de confiança, porque trabalham na limpeza, na alimentação. Então, eles são revistados nesse trânsito fora, mas, eventualmente, eles podem ter acesso a essa arma se tivesse passado pelos pavilhões, pela muralha, para levar para os pavilhões.
Ainda bem que o Guariteiro viu, a Força Nacional viu e conseguiu conter isso, mas a estrutura é realmente precária. É uma estrutura que não deveria servir para que não serve para um presídio de segurança máxima. Poderia até servir para um presídio no regime semiaberto, mas não para a segurança máxima. Secretário, eu vou lhe provocar um pouco mais. A gente vê hoje, no quadro do Rio Grande do Norte, essa fragilidade no sistema prisional do Estado, mas, por outro lado, a gente vê uma eficiência no presídio federal instalado na cidade de Mossoró. É desleal, secretário? É desleal com o cidadão potiguar? Quer dizer, o governo federal tem um peso e no sistema prisional estadual a gente tem outro? Na verdade, o que é desleal é o trato do governo federal para com os estados no quesito sistema prisional. E eu digo isso porque existe no Fundo Penitenciário Nacional 4 bilhões de reais em caixa e que o governo usa para fazer superávit, e os estados, praticamente todos, estão sem recursos para construir novas unidades. Uma unidade como o Presídio Federal, a Penitenciária Federal de Mossoró, é caríssimo para construir naquele padrão. Os estados não dispõem dos recursos financeiros, pelo menos o Rio Grande do Norte não dispõe. Em setembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a União não pode contingenciar os recursos do fundo, ou seja, o que tem à disposição no Fundo Penitenciário Nacional, a União tem que disponibilizar isso para os estados, e desde essa decisão, a decisão foi em setembro e ainda não foi cumprida. Então, existe recurso para a gente investir no sistema, que estão com a União, e a União não libera e nem cumpre a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, nós tivemos uma reunião com o Procurador-Geral do Estado, Dr. Wilk, para que seja estudada uma forma que possamos ir até o Supremo Tribunal Federal, apresentar os pleitos que foram indeferidos pelo Departamento Penitenciário Nacional e pedir que o Supremo determine a União que libere os recursos para o Estado. Existe essa possibilidade. E vamos tentar. Secretário, com relação aos agentes penitenciários, a gente sabe que há um déficit nesse quadro. O Executivo já sinalizou para uma espécie de contratação temporária. Será levado a termo esse projeto? Sim, o projeto foi aprovado pela Assembleia em dezembro, já foi sancionado, está em vigor, a lei está em vigor. Nós estamos nas tratativas com a Comperv para ver se a Comperv teria condições de fazer todo o processo seletivo. E nossa intenção é que haja o processo seletivo e a contratação nos próximos 90 dias. Após finalizado o processo seletivo, eles vão passar por um treinamento com os nossos agentes penitenciários, que vão treiná-los para o dia a dia do trabalho, e aí sim entrarão em exercício. Acredito que nos próximos 90 dias. Serão quantos agentes, secretário? Serão 200, a gente está tentando ver se consegue aumentar para 250 agentes. Alguns agentes irão ocupar as guaritas, e outros irão auxiliar o trabalho dos agentes penitenciários efetivos em solo, no dia a dia da rotina das unidades prisionais. Secretário, no início dessa entrevista, nós tratamos aqui exatamente de alguns casos de corrupção isolados, mas que há no sistema prisional. O governo agora acena para uma contratação temporária de agentes penitenciários. Eu pergunto, essa contratação temporária não pode deixar vulnerável o próprio sistema de segurança das unidades prisionais? Não vai deixar vulnerável, porque eles vão estar sob a fiscalização dos agentes penitenciários efetivos, inclusive os chefes de equipe, os diretores das unidades prisionais, e eles não têm todas as atribuições que os agentes penitenciários possuem. Então, a própria lei de execução penal veda que eles façam escolta de presos, que eles tenham poder de polícia, ou seja, que façam revistas isoladas. Então, o trabalho deles vai ser sempre fiscalizado pelos agentes penitenciários efetivos. E tem uma série de atribuições que os agentes efetivos desenvolvem que a gente poderia passar para esses agentes temporários, como, por exemplo, a rotina administrativa dos presídios é toda feita por agentes penitenciários efetivos e não precisaria. Então, eu tenho plena certeza que não vai haver choque de atribuições, porque a própria lei de execução penal prevê o que eles podem fazer e o que eles não podem fazer. A chegada dos agentes temporários, isso levará ou aumentará o efetivo dos próprios policiais militares nas ruas? Acredito que sim. É uma esperança que nós temos, né, que os agentes de vigilância, temos duas categorias temporários, os agentes penitenciários temporários
e os agentes de vigilância prisional temporários, que aí esses vão para as guaritas, e a gente acredita que os policiais militares que estão ocupando as guaritas, com o tempo desocupem e vão para o patrulhamento nas ruas. Então vai ganhar a população, vai ganhar o sistema prisional e a sociedade como um todo. Secretário de Justiça e Cidadania, Cristiano Feitosa, eu convido o senhor a ficar conosco, porque agora é hora de um rápido intervalo. O RN Acontece volta em instantes com a entrevista com o secretário estadual de Justiça e Cidadania, Cristiano Feitosa. Eu volto em instantes. Estamos de volta com o RN Acontece e eu continuo a entrevista com o secretário estadual de Justiça e Cidadania, Cristiano Feitosa. Secretário, cogestão ou parceria público-privada? O que o governo pretende fazer, inclusive já sinalizado pelo governador Robson Faria, para mudar um pouco a própria gestão dos presídios? Bom, no nosso estado, a gente já fez alguns estudos. O que é mais viável é a cogestão. Para algumas unidades, nós já temos processo administrativo aberto nesse sentido, para que ganhemos em eficiência na gestão das unidades prisionais. É importante frisar que não é uma privatização do sistema. A iniciativa privada entra no sistema prisional para ajudar o poder público. Então, a direção da unidade continua sendo de um agente público, de um agente penitenciário, o vice-diretor continua sendo um agente penitenciário, mas alguns serviços paralelos, como, por exemplo, prestar assistência odontológica, assistência médica, jurídica, social, religiosa, tudo que a lei de execução penal prevê que é direito do preso e dever do Estado prestar, e que o Estado, pela burocracia que lhe é inerente, não consegue prestar a contento. Então, vem empresas da iniciativa privada para auxiliar o Estado nessa gestão das unidades. É possível fazer um comparativo do custo de um preso hoje, com toda a gestão feita pelo Estado, e do custo de um preso nesse sistema de cogestão, secretário? É difícil porque depende muito de unidade para unidade. Então, não tem um valor fechado, quanto é o valor do preso em cogestão, quanto é o valor do preso para o Estado. E alguns cálculos também não são levados em consideração quando essa cogestão é feita. Por exemplo, o custo de um servidor público até sua aposentadoria, até uma eventual pensão. Isso é um custo que se protrai no tempo e não entra nesses cálculos comparativos. A cogestão é um pouco mais caro, no geral, um pouco mais caro, mas a gestão do sistema fica muito mais eficiente. Então, nos estados onde tem cogestão, e a grande maioria dos estados tem alguma forma de participação da iniciativa privada na gestão do sistema penitenciário, são 17 estados que têm a participação da iniciativa privada. Todos os estados que partiram para a cogestão não regrediram. Sempre os estados entram na cogestão e vão aumentando unidades, o número de unidades, a depender, obviamente, da condição financeira do Estado. Secretário, como é que fica a segurança de um presídio no sistema de cogestão? Ou seja, aquela segurança dentro do presídio é feita pelo agente penitenciário do Estado ou por empregados dessa empresa contratada? Bom, fora do presídio, a segurança continua sendo feita pelo poder público. Dentro do presídio há agentes públicos em minoria e há diversos agentes privados da empresa contratada que fazem o serviço no dia a dia. Por exemplo, tirar presos da cela, levar para o banho de sol, tirar presos da cela, levar para o refeitório. E aí, quando se surgir algum motim, alguma rebelião, os agentes públicos é quem contém esses eventos. No Ceará, por exemplo, havia uma unidade em Sobral, em cogestão, que tinha cerca de 300 empregados privados. Por uma questão contratual, a empresa saiu, não era porque não estava funcionando, foi uma relação contratual trabalhosa, pelo que eu soube. A empresa saiu da unidade e de 300 funcionários da unidade diminuíram para 8. O Estado, quando era o Estado, era 8. Então, claro que isso gerou mais problemas para o Estado. O senhor acredita que esse sistema de cogestão ele vai ser implantado ainda esse ano? Já há sinalizações de quais os presídios que receberão esse modelo, secretário? Bom, nós estamos trabalhando com celeridade, com prioridade nesse modelo e acreditamos que no início do segundo semestre já esteja em funcionamento. Vai ser priorizado o Presídio Estadual de Parnamirim, o PEP, e o Presídio de Alcaçuz, que também é uma unidade trabalhosa, é uma unidade muito grande, precisa de muitos agentes, e nós não temos agentes penitenciários suficientes para o que a Alcaçuz requer, e que tem espaço para
todos esses serviços que eu falei, atendimento odontológico, médico, jurídico, e o Estado não consegue manter esses serviços lá. E quando o Estado, isso é unânime com todos os secretários que eu conversei, quando o Estado fornece toda essa assistência que a lei de execução penal exige para os apenados, eles mesmos se sentem mais bem assistidos, melhor assistidos pelo Estado, e com isso os ânimos se contêm, digamos assim. Então, a quantidade de eventos, de rebeliões, motins, cai drasticamente. O volume de incidentes cai drasticamente. Secretário, o sistema prisional do Rio Grande do Norte vive também um momento de superlotação, é fato. A construção da cadeia pública de Ceará-Mirim, qual é a estratégia do senhor, e aí, obviamente, a médio prazo, para novos presídios, novas cadeias, e a de Ceará-Mirim? Fica pronta quando? A de Ceará-Mirim já está em 22% das obras executadas. E a previsão está dentro do cronograma inicial previsto, e a previsão da Secretaria de Infraestrutura é que em setembro de 2016 ela fique pronta, com 603 novas vagas. Nós temos mais algumas unidades menores que também estão sendo licitadas, que vão criar mais 245 novas vagas para o sistema. Ainda é pouco para o que o sistema precisa, mas vai dar um fôlego, vai dar uma aliviada na situação que temos hoje, que está insustentável, de falta de vagas. E a ideia também de construirmos unidades grandes, nós precisamos de pelo menos mais 2 penitenciárias para desafogar o Caçu, desafogar o Presídio Estadual do Parnamirim e trazermos de volta a tranquilidade ao sistema. Então, estamos procurando alguns imóveis no interior do estado, em regiões que o solo seja, inclusive, mais propício a essas construções, mas o principal são os recursos financeiros. Isso aí vamos buscar junto ao governo federal. Secretário Estadual de Justiça e Cidadania, Cristiana Feitosa, muito obrigada por suas análises, seus esclarecimentos aqui no RN Acontece. Eu que agradeço, Ana. Eu quero dizer que eu tenho plena certeza que o ano de 2016 será de grandes melhorias no sistema penitenciário. Tenho certeza absoluta que terminaremos o ano de uma forma muito melhor do que começamos. Torçamos todos. Obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O RN Acontece vai ficando por aqui.